Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Motiva. Eu sou o professor Edson Roberto Bode e as aulas de hoje estarão distribuídas naquele contexto de conquista e colonizar essa América que nós vivemos aqui, certo? Beleza? Dá uma olhada aqui nessa transição, conquista e colonização da América. Nós estudamos em aulas passadas que houve o processo de a conquista em cima dos povos que habitavam aqui. Beleza? Grandes navegações e o processo de conquista. E houve esse contato com esses povos, certo? Nesse mesmo período de conquista, estava sendo desenvolvido o sistema econômico de toda a Idade Moderna, que ele vai sofrer umas modificações, umas novas técnicas internas que vão ser advindas desse novo relacionamento político-econômico com esse novo mundo. Essas navegações, elas têm dois objetivos: conquistar, dominar e expandir. Beleza? Essa expansão, ela vem através do quê? Da burguesia necessária. Ela necessitava de matéria-prima e a Igreja Católica enfrentava os movimentos reformistas dentro da Europa Ocidental ali, bem no meio. O que acontece? Eles vêm para cá e vão fazer essa conquista aqui, certo? E precisava fazer o quê? O domínio administrativo desse novo local, colônia, certo? Olha a imagem aqui, ó. Agora, há uma preocupação em fazer esse processo de navegação. Para isso, os nossos queridos aí, exclusivamente ibéricos, fizeram as chamadas navegações marítimas em direção ao Novo Mundo. E aqui nós estudamos essa aula chamada Grandes Navegações, que tem esse resuminho aqui, ó, bacaninha para você acompanhar, quais eram os objetivos, o que é que esse novo grupo ibérico, Portugal e Espanha, queria. Bom, você acompanhou e sabe que o objetivo deles era um só: domínio e conquista. Mas eles precisavam quebrar algumas ideias que existiam da Antiga Idade Média, verdadeiros tabus, paradigmas históricos, onde existiam monstros marinhos, os krakens, sereias, que a Terra era quadrada, porque o pensamento daquele período é que a Terra era assim, ó, chata. Lembra as teorias terraplanistas atuais? Então, dessa maneira, eles precisavam vencer essas mentalidades ainda do medievo, certo? E assim, eles fazem uma nova movimentação, uma expansão em busca dessa nova tendência de matérias-primas, mas também estavam vencendo os seus novos conceitos de novo mundo. Tranquilo? Dessa maneira, o que vai acontecer aqui? Essa navegação que você está vendo aqui, ó, que pega Europa em direção ao Oriente Médio, onde estão as famosas especiarias. E para isso, os ibéricos tiveram que fazer essa descida de cabotagem, contornando aqui toda a África, certo? Esse aqui é o mapa das navegações. E ele foi sendo alterado naquela matéria chamada expansão marítima. Uma das primeiras pessoas que vai fazer a navegação de posse vai ser esse aqui, ó, o veneziano chamado Cristóvão Colombo, beleza? Essa figura aqui vai fazer a teoria chamada de avançar em direção em linha reta, provando que a Terra não era chata e nem quadrada. Ela teria uma certa curvatura. Se ele avançasse em direção ao leste, ele chegaria aonde? Aqui, nessa região, nas costas do continente da Índia, ou as Índias, como assim eles chamavam. Ele fez a navegação, chegou aqui na América Central. Acompanhe aqui a imagem, ó, onde nós temos aqui Porto Rico, aqui, lá no dia 12 de outubro de 1492, certo? E aí, nessas ilhas Guanahani, ele vai ter contato com os primeiros nativos, acreditando que esses nativos estavam morando ali, porque ali era a parte costeira selvagem das Índias, ele vai, lembra? Batizá-los de índios, nativos da Índia. Ele vai fazer outras viagens, primeira, segunda, terceira, quarta viagem, e vai morrer acreditando que tinha chegado no continente das Índias. Felizmente, não é verdade, você vai ver isso nas aulas de Brasil, né?
professor do Motiva aqui, Juliano Gordão, vai explicar para você que não era bem assim. Muito bem, navegações aqui espanholas. Para onde que eles vão? Dá uma olhada aqui na imagem. Acompanha essa imagem aqui, ó. Os povos de toda a América, vamos chamar assim, do Sul, com as chamadas tendências dos nativos Arawak, G, Caribe, Tupi-Guarani, os povos das Cordilheiras dos Andes aqui, subindo para a América Central até lá nos nativos norte-americanos. Aqui eu coloquei uma imagem maior para você ver a parte da América Central com aquele povo estudado por nós chamado os Maias. Aqui nós temos a Península do Yucatán com a famosa cidade Tenochtitlan, poderosa. Em alguns livros tem registros aí que ela teria cerca de 500 mil habitantes. Muito importante. Aqui nós temos a sociedade, né, da Cordilheira dos Andes, várias populações aqui, Tiahuanaco, Aymara, Quino, né, e os famosos Incas. Todos esses importantes povos, eles foram colonizados pelos chamados europeus cristãos. A instituição católica vem junto e ela tem o objetivo de catequizar. Os europeus, o objetivo deles é diferente. O objetivo está tracejado aqui nessa imagem. Dá uma olhada na imagem aqui, ó. Lá em cima nós temos uma série de nativos trabalhando nas minas, arrastando, levando coisas. E outros aqui do lado, aqui na sua parte frontal, estão sendo torturados, sacrificados, que não queriam trabalhar. Um processo bem complicado naquele período. A colonização asteca é muito terrível. E o grande líder é o senhor chamado Hernán Cortés. Aqui ele vai traçar uma luta contra Montezuma e, evidentemente, com toda a sua tecnologia, ele vai vencer essa civilização e vai dominá-la, estabelecendo aqui uma administração déspota, em nome, inclusive, da instituição daquele período da Igreja Católica, certo? Do lado da Cordilheira dos Andes, nós temos aqui Francisco Pizarro, que também vai lutar contra Atahualpa, um grande líder daquele império Inca. Vai dominar com sua tecnologia, mentalidades, usos e costumes, com tudo aquilo que ele leva a chamar de doenças, porque os nativos não tinham os anticorpos necessários para esse combater diferente. Assim também eles são derrotados e são colocados sob o controle, principalmente dessa nova estrutura econômica chamada mercantilismo, onde o principal objetivo era a prática econômica chamada de metalismo. E aí tem que fazer mineração. Essa mineração vai ter o seu destaque em toda a Cordilheira dos Andes com as pratas, né? Prataria que vem das minas de Potosí, hoje na Bolívia. E aqui, você está acompanhando, no México tem a riqueza, né? O ouro. Dessa maneira, essas duas poderosas civilizações são dominadas. Mas os nossos queridos europeus, eles precisam fazer o processo de administração dessa região. E assim eles vão criar as estruturas administrativas que você tem que marcar aqui. Lembrando que existe todo um artesanato, uma produção agrícola nesse período aí, certo? Muito bem. A primeira coisa é como era essa sociedade no geral aí, ó. Muito bem, observe aqui. Os brancos que ficam lá na Europa e administram isso são chamados de chapetones. São discriminados pelos que moram aqui, os brancos que moram na colônia. Aqueles que moram na colônia são os crioulos, que são discriminados pelos que moram na Europa. Eles são chamados de crioulos, mas são brancos, de natureza, branco, etnia. Mas tem essa discriminação aqui. Abaixo dele nós temos os mestiços e a base da pirâmide administrativa, social, colonial daquele período, século XVI, XVII, é índios e, em seguida, negros. Lembrando que a maior quantidade de negros vai estar na região, principalmente do Brasil aqui. Tranquilo? Os nativos da região mexicana, civilização asteca, e aqui da civilização Inca, eles são usados por outra força administrativa. Eles eram um pouco mais evoluídos no processo de desenvolvimento da sua sociedade do que os nativos da nossa região Brasil. Por isso, eles foram mais fáceis de serem dominados,
porque eles temiam um pouco mais o processo de morte. Tranquilo? Muito bem. Dá uma olhada aqui como que vai ser esse processo de dominação. A estrutura de exploração dos nativos. Nós temos duas. Ó, sistema de trabalho compulsório. O que é isso aí, compulsório? É obrigatório. O sistema era obrigatório. Era quase uma escravidão. Só não podia ser uma escravidão porque tinha um parceiro aqui, que era a Igreja Católica. Ela fazia o processo de catequização. Ela precisava fazer com que essas pessoas que morassem aqui, que estavam morando aqui, tivessem aquela transformação de deixar de ser o selvagem para se transformar numa pessoa que tinha laços diretos com o Criador. Lembra da doutrina do bom selvagem que você vê em sociologia? Tranquilo, então aqui nós temos esse bom selvagem, ele vai ser catequizado. E, portanto, tinha esse choque entre os dominadores mercantilistas e a Igreja Católica, certo? Beleza? Quais são as duas estruturas de domínio? A mita e a encomenda. A mita é um processo onde esses nativos eles vão receber uma miséria de salário, ó, salário entre aspas, para o trabalho de exploração na mineração no sentido maior. Já a encomenda é diferente. Também é um sistema de trabalho onde vai ter uma pessoa que vai escolher essas pessoas, uma pessoa que vai encomendar essas pessoas para o trabalho, certo? Dois sistemas aí de exploração do nativo. Muito bem. Dentro dessa estrutura, você não pode esquecer que existe algo maior, que é essa que eu coloquei para você acompanhar aqui. Existe o Conselho das Índias, como se fosse o nosso Supremo Tribunal da Justiça, que administra toda essa estrutura da sociedade e os trabalhos que acontecem aqui. O Conselho das Índias, ele está abaixo somente lá do Conselho Ultramarino, que está na Europa. Beleza? Então é um declive, está descendo aqui. Abaixo do chamado conselho nós temos as casas de contratação. O que é isso aqui? É um lugar onde as pessoas vão fazer o processo de fiscalização do que é produzido na coroa, ou no caso aqui na colônia ainda. Beleza? Como, por exemplo, aqui fiscalizar o pagamento, cunhar moedas, evitar o processo de roubo do tráfico. Então, as casas de contratação têm esse processo de fiscalizar e organizar o trabalho minerador. Abaixo deles ainda tem as audiências. E que é isso aqui? Dentro dos vice-reinos, né? Vice-reino do Peru e assim por diante, nós temos esses lugares. Quem que controla isso aí? São os chamados chapetones. Mas quem está trabalhando na colônia são os crioulos. Esses crioulos aí, quando eles passam a ser uma espécie de funcionário público da coroa, eles também despertam o sentimento quase que já nacionalista. Onde eu estou morando, aqui que eu tive meus filhos, e começa esse sistema de amor àquela terra. Um despertar nacionalista passando pelo bolso aqui, certo? Evidentemente, o que é meu não é seu. Dentro dessa estrutura nós temos os cabildos. O que é isso? Cabildos, também chamado de ajuntamentos ou ajuntamentos. Bom, nesse período existiam as capitanias gerais e quem administrava eram os crioulos. Então, descendo toda essa estrutura, essa aqui era a forma mais clássica de administrar esses reinos aqui que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, vice-reino, deixa eu colocar aqui a imagem para você acompanhar, né? Vice-reino do Prata e vai subindo até da Nova Espanha, aqui onde está a civilização asteca e um pedacinho da civilização maia aqui. Essa divisão tem uma administração que passa pela mão de quem? Da coroa, com seus chapetones, e pelos seus representantes aqui, que são os chamados crioulos. Tranquilo? Dessa maneira aí, a gente viu que a administração ela é importante para que não houvesse o processo de roubo, desvio de dinheiro, corrupção, excesso de burocracia. Mas mesmo assim, acontecia. Beleza? Eu coloquei aqui uma imagem para dar seguimento à matéria. Dá uma olhada aqui, ó. Navegar é preciso. Afinal de contas, todo mundo agora está percebendo que Portugal e Espanha se tornaram duas potências, porque o ouro que estava vindo lá do continente, do novo continente, ele está fazendo com que esses dois reinos, essas duas monarquias, se tornem as mais importantes daquele período. Dessa maneira, outras
outras grandes empresas, como a chamada Companhia de Comércio lá da Holanda, também vai fazer. Mas outros reinos também começam a fazer o processo de expansão. E eles são chamados de colonização, que vieram depois, tardias. Nós temos aí a Holanda, a França e a Inglaterra. Todas essas também querem fazer a expansão para cá, para essa região, porque eles sabem que aqui está a riqueza, a mineração, o material mais importante daquele período, pedras preciosas. E assim, essas potências começam a navegar para cá e começam as invasões nessa região, onde você vê, evidentemente, na história do Brasil, as invasões holandesas, invasão francesa e os ataques ingleses nas nossas nas nossas milhas marítimas aí, beleza? Esses famosos invasores aqui, eles questionam a divisão que foi feita, chamada Tratado de Tordesilhas, e dizem o seguinte: quem chegar primeiro e tomar posse é o dono. Então eles vão levantar a questão chamada do tratado, ou teoria do ut possidetis, beleza? E assim nós temos toda essa movimentação. Para estudarmos a parte da colonização, na parte de cima, onde não tinha metal precioso, ninguém está preocupado com aquilo ali, a Inglaterra vai para lá. E vai ser chamado no futuro na colonização, vamos colocar assim, colonização da Nova Inglaterra. Tranquilo? Dessa maneira, nós deixamos aqui um abraço para você. Motiva que a vaga vem, daqui a pouco a gente volta. Um abraço aí.